Tem problema não, é assim mesmo. Esse sistema novo é novo para todo mundo. A gente esquece mesmo. Esses dias eu já dei um fora numa reunião também, por causa de câmera aberta. Então, faz parte do processo de aprendizado. Pessoal, primeiramente, alguém está com alguma dúvida sobre o conteúdo da, da aula da semana passada? Eu vou botar aqui no chat para me ler, tá, Helena? Eu vi aqui a sua pergunta. Só a diferença entre amostra estratificada proporcional e uniforme. Certo. A Helena mandou aqui no chat uma pergunta perguntando, né? A pergunta do seguinte: explicar a diferença sobre a amostra estratificada proporcional e a amostra estratificada uniforme. Tá? Nós não vamos trabalhar com essas duas, tá, Helena? A proporcional e a uniforme. Nós vamos trabalhar só com a amostra estratificada, só com o conceito da amostra estratificada. Tá? Mas, de uma maneira geral, a amostra proporcional é quando você conhece a sua população e aí, com isso, você consegue traçar as proporções para estratificar. E a uniforme é quando você não consegue fazer essa proporção e você estratifica apenas baseado nos seus achados, sem ter um valor, digamos assim, um valor que é conhecido. Tá? Você não tem esse valor de corte, você vai por uma, como posso dizer, você pega, você não conhece o valor, então você traça um padrão ali dentro, né? E na proporcional você conhece esses valores, então você consegue traçar as proporções exatas, tanto da sua população como da sua amostra. Né? Na uniforme você não consegue fazer isso. Tá? Mas o que é importante para vocês nesse momento que nós vamos estar utilizando é que saibam o que é uma amostra estratificada. Tá? Então, a amostra estratificada é aquela que tira um extrato da população. Ou seja, eu pego características dessa população e estratifico para a minha amostra. Os mesmos tipos de grupo, ou a mesma proporção de grupos que eu vou ter na população, eu vou ter na minha amostra estratificada. Tá? Eu tiro, então, esse extrato da minha população. Essa divisão depois de como que se faz a amostra estratificada, por enquanto a gente não precisa estar detalhando muito nesse item, não. Tá? O que é importante vocês saberem é a diferença da população para a amostra, e por que às vezes a gente trabalha, então, com amostra e não trabalha com população e vice-versa. E aí, para criar essa amostra, a gente tem vários tipos de criagem dessa amostra. E aí, cada um decide aquela que mais cabe dentro da sua pesquisa. Tá? Às vezes você vai, mas eu quero fazer assim. Quando a gente traça uma pesquisa, não é bem o que a gente quer, tá? Mas é o que a gente pode fazer. É muito complicado. Hoje de manhã até a Helena estava falando sobre isso. Mas nas pesquisas de enfermagem tem muita amostra não probabilística. Né? E as amostras não probabilísticas são aquelas que têm maior chance de ter erros. Né? Então, são pesquisas ruins ou são pesquisas que valem menos? Não é bem assim, tá, gente? Independente de como é feita essa amostra, a gente tem que saber analisar como foi aquilo levantado e que resultado aquele estudo trouxe. É claro que as amostras probabilísticas, elas têm menos chance de erro. Eu vou ter uma resposta melhor da minha população, para a minha população. E nas não probabilísticas, eu tenho uma chance maior de errar, porque eu vou pegar o que eu quero. E aí isso nem sempre representa realmente a população. Tá? E aí eu corro o risco de errar mais. Mas independente do tipo, a gente tem que sentar avaliar. Então, se eu tiver 2 estudos e eu tiver que usar o resultado, tiver que escolher qual resultado eu vou usar, aí eu tenho que então fazer essa abordagem, né, e discutir por qual que eu estou escolhendo, por que eu estou escolhendo, e aí a gente leva em consideração o tipo de amostra.
tá? Ah, e detalhe, que até a gente não conversou na aula passada. Onde que eu vou encontrar isso dentro do estudo? Tá? Eu vou encontrar essa informação sobre a amostra no método. No método tem que estar escrito como foi feita a amostragem, ou qual que é a população que eu estou trabalhando. Ou ainda o estudo apresenta quem é a população e quem é a amostra. Traz as duas informações para vocês. Tá? Isso é bem interessante. Então, onde é que eu encontro isso? No método. Então, eu pego um artigo lá para ler. Se o estudo for estudos relacionados à análise de grupos ou de populações ou de amostra, vai estar lá escrito. Tá? Todo estudo tem amostra, tem população? Não, gente. Depende daí do tipo de estudo. Tá? A gente está falando de um tipo específico de estudo que geralmente são os estudos quantitativos ou até estudos qualitativos usam também a amostragem. Tá? Mas, por exemplo, estudo de revisão, você não tem população e amostra. Aí é só revisão. Então, vocês têm que ler no método e ver se tem esse tipo de estudo ou não. Certo? Mais dúvidas? Respondi, Helena. Se tiver mais dúvidas, vão mandando aí no chat ou abram o microfone e podem fazer a pergunta. Tá? Para a gente tirar as dúvidas aí que possam ter ficado. Que a partir de hoje nós vamos trabalhar agora mais alguns itens da estatística que são mais relacionados já à parte dos cálculos em si e dos estudos, mas é uma parte que é legal porque em todo estudo tem, então é fácil da gente aprender ele, porque conforme a gente vai lendo fica mais fácil de entendimento. Outra coisa que eu gostaria de lembrar vocês é do nossa atividade avaliativa. Tá? Hoje, até a meia-noite, é o prazo final para responder o fórum, a importância da bioestatística para a enfermagem e para o enfermeiro. Tá? Eu vi que a grande maioria já respondeu, né? Tem 41 respostas e vocês são em 48. Então, tá faltando só 7 colegas aí responderem, mas lembrando, se um dos 7 estiverem aqui no grupo, né, nesse momento, não esqueçam de estar participando do fórum, porque é uma atividade avaliativa, vale 10 pontos, né? E aí já vai sair uma das notas para a média de vocês. Tá? Vocês vão ter 4 avaliações, então essa já é uma das notas. É somente o fórum? É somente o fórum. Tá? Essa atividade dessa semana é só responder o fórum. Responder o fórum já vai ter a primeira nota, certo? Aí a segunda nota é o questionário, a terceira é o banco de dados e a quarta é o artigo científico. Tá? Então, são essas 4 notas que vocês vão ter, tá, Gisele? A Luana está perguntando, na amostragem estratificada, devo usar uma ordem numérico alfabética? Não necessariamente, tá, Luana? Não tem esse rigor. O que você precisa é de um extrato, ou seja, de grupos que representam a sua população. A sua amostra tem que representar a sua população. Então, se eu tenho uma população que é 70% homem e 30% mulher, na minha amostra eu vou ter que ter um grupo de 70% de homens e 30% de mulheres. Tá? E aí, independente de qual ordem você vai pegar, essa questão de ordem é mais comum a gente ver botar ordem numérico-alfabética na amostragem sistemática. Tá? Não que na estratificada não possa, na estratificada você até pode, mas não é comum utilizar. Tá? Na sistemática que é mais comum utilizar alguma ordem numérica ou alfabética. Na estratificada é mais pela relação mesmo do extrato da população, que aquela sua amostra representa um extrato da sua população. Um dos jeitos também de aprender essa questão de amostragem é tentar procurar artigos,
tá, gente? Procurar lá no método e ver como que foram feitos, porque é possível criar tantos tipos de amostra, sabe? De sorteio, as amostragens sistemáticas. Você pode criar sistemas da sua ideia mesmo, da sua cabeça mesmo, o tipo de sistema que você vai criar. Tá? Você pode criar um sistema aí alfabético e numérico junto, você pode fazer uma contagem de pessoas ou uma contagem de lugares. Enfim, você cria o sistema que você achar mais fácil. Tá? Então é bem interessante dar uma olhada. E não tem certo ou errado, tá, gente? Tem, se você vai fazer sistemática, você tem que mostrar que sistema é esse. Se você vai fazer estratificada, você tem que mostrar que extrato que você vai utilizar. Se você vai fazer para o conglomerado, você tem que mostrar qual é os locais que você vai escolher, né? Qual que você não precisa justificar? As não probabilísticas, né? Quando você vai fazer a amostragem intencional ou por conveniência, você não precisa explicar. Você só coloca lá que a sua amostra foi por conveniência. Pronto. Já todo mundo já sabe que você foi que escolheu aquele grupo que estava ali. Né? Não tem não tem nem, você não precisa explicar nada. Agora, na amostragem, na aleatória simples, na sistemática, na estratificada, no conglomerado, você tem que mostrar qual é as características que você está avaliando. Ele não está perguntando sobre o tamanho da amostra no erro amostral, o valor da estatística menos o valor do parâmetro. Como eu sei que o verdadeiro valor do parâmetro? Você não vai saber o valor verdadeiro do parâmetro. Você decide o quanto você está disposta a errar. Não é verdadeiro ou falso. Você decide o quanto você está disposto a errar. É igual pesquisa. Agora vai começar a questão da política, começa as pesquisas do IBGE. Aí lá no jornal eles falam assim: a pesquisa é 2% para mais, 2% para menos. Ou senão a pesquisa fala assim: é 5% para mais, 5% para menos. Essa porcentagem que lá no jornal fala é o erro. Tá? Então, se eu decidir errar 2%, eu faço o cálculo com 2%, e aí vai me dar uma amostra X. Se eu decidir errar 5%, eu vou fazer o cálculo e vai me dar uma amostra Y. Se eu decidir errar 10%, vai dar um cálculo e vai dar uma amostra Z. E assim vai indo. Então, depende o quanto você está disposto a errar. É claro que tem o detalhe assim, quanto menor seu erro, maior vai ser a sua amostra, porque mais perto da população vai ficar. Então, se eu botar um erro que eu quero, um erro de 1%, eu vou ter uma amostra maior se meu erro foi de 2%. E assim vai, tá? Quanto maior o erro, menor a amostra. Quanto menor o erro, maior a amostra. Tem esse detalhe. Prestem atenção agora quando começar as pesquisas eleitorais. Quando começam as pesquisas as eleitorais, começam essas discussões. 5% para mais, 5% para menos. Né? Aí fala assim, tá errada a pesquisa. Às vezes não é a pesquisa que está errada, às vezes é a amostra que não foi representativa, tá, gente? Isso é bem legal de ver nas eleições trabalhar essa questão de amostragem. Você pega uma semana, por mais que as amostragens de eleição sejam aleatórias, né? Ou seja, é sorteio pelo número do telefone ou por, sei lá, número agora de WhatsApp, que eles estão mandando via WhatsApp as perguntas agora. Eu já recebi uma essa semana perguntando quem eu votaria para prefeito de Cáceres. Não sei nem se isso está autorizado, mas eu já recebi. Que tem esse detalhe. Né, que eles falam assim, mas é 5% para mais, 5% para menos. Aí você vê a resposta lá, você fala assim, não é possível, não conheço ninguém que tem essa resposta aí. Então, o problema, às vezes, é a amostra que pega. Por exemplo, a cidade menor, né, as cidades menores, tem uma população que a gente conhece um pouco mais o perfil dessa população, conhece as ideias desse grupo.
Então, é mais fácil de você pegar uma amostra que seja coesa com a resposta que você está esperando. Agora, em cidades maiores, em pesquisas maiores, você vai ter essa diversificação e, às vezes, você corre o risco de você pegar uma amostra errada. Como, por exemplo, o detalhe aí das eleições, se a amostra for por... se a amostra for por questão de... Oh, meu Deus, como que fala? Se a amostra for por... Vou dar o exemplo ainda da eleição. Se a amostra for por número de telefone de celular, eu já estou excluindo aí as pessoas que não têm telefone celular. E aí eu já sei que quem tem telefone celular vai ter dinheiro para comprar um telefone. E aí eu vou pegar, então, as respostas de um grupo que tem um certo valor financeiro diferente daqueles que não têm para comprar o celular. Então, de certa forma, eu já estou excluindo uma parte da população. Embora eu ainda possa considerar que a minha amostra representa a minha população, eu sempre vou correr esse risco aí de errar no momento que eu crio esse sistema que está falando. A Helena pergunta se o erro amostral e o erro amostral tolerável é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lá naqueles slides estão para a mesma... Querem representar a mesma coisa, tá, Helena? A Luana está perguntando o que é um resultado viciado na amostragem intencional. Então, esses resultados viciados nas amostragem intencional é quando eu tenho respostas muito parecidas dentro desse mesmo grupo. E isso pode acontecer porque eu escolho o grupo. E aí eu já espero resultados que sejam muito igual. Só que aí na hora de fazer a descrição, eu corro o risco de estar apresentando um resultado viciado, ou seja, todos têm uma resposta muito igual, muito parecida, tá? E isso é bem ruim para a pesquisa, de uma maneira geral. É melhor você pegar, por isso que as não probabilísticas têm mais chance de errar. Tá? Porque eu já estou pegando, como a minha amostra é intencional, eu já pego o que eu quero, eu tenho um risco de eu ter respostas iguais ou muito parecidas. E se eu tenho todas as respostas iguais ou muito parecidas, possivelmente esse grupo não representa a minha população, né? Porque a gente sabe que a população é diversificada, então tem que ter várias respostas. Certo? Essa questão aí também dos erros das amostragens, existem vários trabalhos que trazem somente os erros da amostra, ou seja, pesquisas que deram errada porque fizeram amostragens erradas. Tá? Isso corre esse risco de a sua pesquisa sair, ter resultados pouco confiável, não é resultado errado, tá? Não existe resultado errado. Mas a gente diz assim, resultados poucos confiáveis, porque a amostra não foi selecionada adequadamente, tá? Corre esse risco. Então, observem esse detalhe quando forem lerem os artigos, né? Você pega um artigo que tem uma amostragem intencional ou uma amostragem por conveniência e todas as respostas são iguais, você já sabe que ali possivelmente tem um erro, né? Porque não é possível que todo mundo pense igualzinho. Né? É possível até mas não é interessante para a pesquisa, né? Na pesquisa a gente tem todas as respostas iguais, não é uma resposta muito positiva, tá? Sempre tem que ter, tem que ter o diferente, porque a gente sabe que a população é diferente. Certo? Mais perguntas? Não? Pessoal, eu também criei lá na nossa sala virtual uma enquete, tá? Sobre essa primeira semana de aula. E por enquanto poucas pessoas responderam. Quando vocês acessarem lá, respondam, tá? Só aparece o percentual, então aquilo lá não vale, não tem valor de nota nem nada disso, tá? Para nada.
É só questão mesmo para a gente ter uma base aí, um feedback de vocês. E aí, possivelmente, toda semana a gente vai estar criando uma enquetezinha para discutir, para ver, para tentar criar esse feedback aí, para a gente aprimorar para as outras turmas também, né? O que, que vocês estão achando e o que, que vocês estão se adaptando, como estão se adaptando, tá? Inclusive, possivelmente, a gente vai criar um outro fórum lá nas últimas semanas para discutir em relação a esse feedback, tá? E precisa que vocês participem, que seja o mais sincero possível, tá? Isso não vai contar nota nem nada, mas é por questão de participação mesmo, para a gente melhorar esse ambiente, né? Esse ambiente virtual. Embora alguns alunos mandaram perguntando qual a posição da Unemat em relação à declaração do Francis, que vai liberar as faculdades em Cáceres para funcionar. Né? Então, aquele comunicado que ele fez, ele não se aplica inteiramente à Unemat, por conta que a Unemat ser um órgão estadual. Então, a gente segue os decretos do Estado. Né? E o Estado ainda segue com atividades remotas, né? Então a gente não vai voltar ainda, tá, gente? Não tem essa previsão nem que o Francis libere, tá? Não tem importância que o Francis libere, né? Então a gente vai continuar ainda nesse sistema remoto por enquanto, né? Até se resolver essa questão aí da pandemia. Né? Infelizmente, algumas pessoas já estão achando que a pandemia acabou, né? Mas ela não acabou. E já existem até alguns estudos falando que possivelmente essa doença vai se tornar endêmica, né? Por conta da dificuldade que está sendo essa vacina. Embora a vacina esteja num período, algumas vacinas já estejam na fase 3, mas é a fase 3 a mais extensa, a mais longa, e a que deveria demorar mais tempo. E então a gente corre o risco aí de ser uma doença endêmica e da gente ficar nessas indas e vindas da doença, né? Períodos com pico da doença, períodos com menos casos da doença. Tá? E aí, como vocês podem estar acompanhando nas notícias, né, nos países lá da Europa e alguns países da Ásia, onde voltou agora a questão das escolas, que é um público bem específico, e retornou o comércio de uma maneira geral, começou a ter surtos novamente. Né? Então, a gente corre esse risco aí na hora que liberar a questão das escolas, a gente ter outro surto novamente, né? Ter um pico aí da epidemia novamente. Então, a gente vai nessa ida e vinda. Eu sei que tá já bem chato, né? Bem difícil já continuar em casa, mas ainda parece ser a única opção que nos cabe. Tá? E quem está acompanhando aí, o pessoal do Covid, eu vi bastante referências do Covid lá no fórum, né? É um momento bem interessante para analisar números, né? Para trabalhar a estatística, agora com esses dados, né? Para a gente olhar para esses dados e entender o que eles querem nos dizer. Tá? Então, é bem legal que a gente consiga fazer essas relações, né, do que realmente está acontecendo. E, infelizmente, os nossos dados não são animadores ainda, tá, gente? A gente não está baixando a curva, nem nada disso. A gente ainda está bem igual a gente estava há um tempo atrás. A diferença é que agora a gente consegue... o serviço de saúde está mais ajustado do que estava no início. Professora, só uma Sim. pergunta referente a esses dados epidemiológicos que a gente vê. Eu estava olhando hoje no jornal que aumentou 49 casos, mas esses casos são aquelas pessoas que já estavam em investigação ou são casos novos? Porque eles colocam lá e eu fiquei meio perdida, porque você sempre vê lá tantas pessoas em investigação, tantas pessoas
recuperada, óbitos, né? Mas aí, na hora deles lançarem, igual em 48 horas, eles disseram que aumentou 49 casos. Mas são casos novos ou casos que já estavam em investigação que chegou o resultado de exame? Então, Patrícia, muito boa essa sua colocação. São casos que a gente, né, nesse momento, a gente tem resultado de exame. Tá? Caso novo dentro da epidemia está sendo considerado caso com exame positivo. Ah, Então, entendi. pode ser que foi descoberto só nesse momento ou que estava em investigação já há algum tempo e o laboratório liberou só agora. Ah, sim. Inclusive, falando com o pessoal do serviço de saúde daqui de Cáceres, o pessoal que está lá trabalhando na Covid, eles nos informaram hoje, por conta que parece que tinha dado uma diminuída nos casos, né? Nos informaram, começou essa discussão, será que realmente está diminuindo? E aí o pessoal que está trabalhando lá no serviço nos alertou que o seguinte, o LACEN, que é o responsável por fazer o exame do PCR, que é aquele que coloca o cotonete no nariz, está com uma demanda reprimida, ou seja, com exame parados, muito grande, e que aqui em Cáceres está se fazendo por dia uma média de 30 a 35 exames de PCR sendo enviado, e as respostas estão demorando mais de 2 semanas para chegarem. Tá? Então, nós vamos ter esse problema realmente que você levantou, que a gente não sabe se é um caso que estava já em investigação há algum tempo ou se é um caso novo daquele momento ali. A gente não tem como saber disso pelos dados que eles estão liberando. Tá? Porque Então, eles porque tinham... Pode falar. a minha tia, ela deu positivo, né, para o Uhum. Covid, só que ela fez já, se eu não me engano, no 11º dia que ela fez o exame, e chegou o resultado na sexta-feira agora. Então, assim, ela já curou, né? Tem outras pessoas que estavam com ela em casa, mas que não tiveram nenhum tipo de sintomas. E aí até o médico ficou assim, nossa, mas a senhora não teve nada, porque ela só teve uma infecçãozinha na garganta, coisa que ela já tinha anteriormente, mas que dessa vez veio acarretou com o Covid por umas consequências que a gente teve na família. Uhum. E aí, agora na sexta-feira que saiu. Tipo, vai fazer mês já que ela tá. E já Pois é. curou. E agora que ela vai, para a estatística, agora que ela vai ser caso. Agora que entrou realmente, porque o Agora que ela médico entrou. falou. Como veio o resultado, agora tem como notificar que ela teve e aumentou mais uma pessoa nesses dados. Por isso que eu fiquei na dúvida se esses dados que estão em investigação e os dados que saem já são aqueles que já está aguardando o resultado do exame, né? Eu falei assim, mas não é possível que, tipo, em 48 horas foram dar positivos nessas pessoas, são casos novos? Não são casos novos, são pessoas que já estão em investigação. Então é isso que as pessoas não entendem, né? Falar, mas está parado, aí sai na mídia. Cáceres em 48 horas deu tantas pessoas positivas, aí a pessoa fala assim, então tá enganando a gente. Então ninguém. É porque não tem entendimento, né? Que não consegue ligar isso aí. Então, aí, com a matéria agora, e a gente consegue ter uma noção do que se trata, né? É bem isso. Nós estamos com uma demanda reprimida, nós não temos o dado bom, né? Porque o dado ideal seria do dia que a pessoa ficou doente, o positivo dela, mas por conta do laboratório, a gente não tem isso. E a gente vai continuar nessa onda aí de demorar os exames, porque os laboratórios, em vez de estar melhorando, por algum motivo, eles deram uma diminuição no volume. Tá? Eu não sei o que aconteceu no LACEN, não tenho essa informação, mas o LACEN estava conseguindo fazer uma demanda grande e agora deu uma regredida. Né? E daí, quando saem os resultados, dá esse boom aí, que a gente não consegue relacionar, porque a gente daí não vê ninguém doente, né? A gente fica assim, mas eu não conheço ninguém que está doente agora, onde está todo mundo? Onde está esse monte de casos? E aí o povo fala assim, tem leito de UTI vazia, mas o povo Cobrando. está aumentando, e aí fica nessa dificuldade.
Igual o caso dela, vai fazer um mês já. E chegou o resultado na sexta-feira. O médico ficou assim, mas a senhora só teve essa infecçãozinha na garganta, que isso é coisa rotineira dela já. Mas como ela teve contato com 2 primos meus que deram positivo, aí ela foi fazer o exame só por fazer. E aí chegou o resultado, ela ficou assim, meu Deus. E aí já tem meu tio e o primo que mora junto e não tiveram nada. Esse problema a gente tem. Esse é o perigo, porque é é igual a família, igual eu aqui, é eu, meu esposo e meu filho. Se eu tiver, até sair resultado, até vir, é complicado. Então, por isso que as pessoas um pouco tá achando que acabou. Porque ontem eu passei ali na praça, no período da tarde, o que tinha de gente ali não está escrito. Então, o pessoal fica mais ligado. Falou que parou, Cáceres parou o número de pessoas infectadas. Sim, pode ter. Porque demora sem resultado, mas é pessoas que querem fazer de desentendida. Nós vamos ter esse problema, infelizmente, gente. É triste, né? O ideal é que fosse o resultado saísse realmente em 48 horas, que é o tempo que um laboratório leva, nós teríamos dados mais fiéis, né? Mas infelizmente não temos ainda essa possibilidade. Mas, assim, gente, eu sei, eu ainda tenho medo de ficar doente e precisar de uma UTI e não ter lugar. Então, vamos continuar aí do jeito que dá. Bom, então, agora vamos começar então o conteúdo dessa semana. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente discutir um pouquinho sobre os tipos de dados e a apresentação desses dados. A gente vai começar com esse tipo de dado e essa apresentação dos dados, a gente começa hoje, tá? E vamos ver se a gente consegue trabalhar tudo hoje. Se não der para trabalhar tudo hoje, a gente termina na próxima segunda, mas já está lá o material disponibilizado para vocês, tanto dessa semana como da próxima, tá? Lá está um pouquinho mais fragmentados, principalmente os cálculos, para vocês procurarem outras fontes e outras explicações para ajudar. Mas essa primeira parte que a gente vai trabalhar hoje é muito importante, porque a partir desse conceito dos dados que vocês vão estar fazendo as atividades no Excel, vão estar trabalhando lá no Excel. Tá? Então é importante que vocês estejam ligados aí nesse conteúdo. Tá? E claro que quem não puder assistir tudo, depois vai ficar disponibilizado, né, lá no grupo. Gente, em relação a essa disponibilidade, só explicar para vocês, eu demoro um pouquinho para estar disponibilizando, porque o YouTube demora para processar a apresentação. Como geralmente a apresentação é mais de 1 hora, demora um pouco para disponibilizar, tá? Por isso que eu não consigo disponibilizar no mesmo dia. E a segunda-feira é um dia ruim no SIGA, porque é um dia que todo mundo entra, né? Todos os professores entram, então demora um pouquinho. Então, se eu não conseguir disponibilizar até hoje à noite, eu disponibilizo amanhã de manhã para vocês, certo? Então, vamos começar. Qualquer coisa, mandem no chat perguntas, tá? Eu vou disponibilizar o slide sim, tá, pessoal? Assim que terminar, eu já coloco os slides lá para vocês. Então, vamos lá, os tipos de dados. Então, o que vai ser dados na estatística? Tá? Dados na estatística é um ou mais conjunto de valores, certo? Que podem ser numéricos ou não, tá? Esses dados, eles vão ser importantes porque eles estão relacionados ao que eu quero trabalhar na minha pesquisa. Então, os dados é aquilo que eu vou coletar, aquilo que eu vou trabalhar. Tudo que eu coletar na pesquisa, eu chamo de dados. Então, nós temos 2 tipos de dados. Nós temos os dados primários e os dados secundários. Tá? O que são o dado primário? O dado primário é aquele dado que eu vou coletar, tá? Que eu vou pegar. Eu, pesquisadora, vou lá e vou coletar esses dados. Então, aqui tem um exemplo de dado primário, é um estudo. Está marcado aqui o nome do estudo para vocês, caso vocês depois queiram procurar. Olha só, está falando aqui no método. O período do estudo foi de dezembro de 2003 a 2017. Estava inscrito no programa 71 pacientes, 36 eram casos
positivos que tomavam remédio. E aí, o que a pessoa fez? Ó, a coleta de dados ocorreu por meio do instrumento de consulta de enfermagem, denominado caso novo e consulta de segmento. E aí, a pessoa foi lá nas consultas e levantou esse dado. Então, quando eu vou lá e eu coleto dados, eu chamo que a minha coleta é primária, ou seja, a minha coleta é de dados primários. Eu tenho uma coleta direta. Eu vou coletar. Eu, pesquisador. Tá? O pesquisador vai lá e coleta esses dados. Agora, tem um outro tipo de coleta de dados, que é a coleta indireta. Na coleta indireta, eu uso dados secundários. O que são dados secundários? São dados que já estão coletados e estão disponibilizados, e eu uso esses dados. Não sou eu que coleto, eu só uso o dado. Então, aqui, por exemplo, está dando um exemplo. Ó. Aqui, por exemplo, está dando um exemplo, é bom, né, gente? Foram utilizadas bases de dados referente ao Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Então, o SUS, ele marca nesse sistema quantas internações tem pelo SUS. Então, eu vou lá e pego esse dado. Não fui eu que coletei, eu não fui lá no hospital ver quantas pessoas estavam internadas. Eu peguei o dado que já estava disponível. Quando eu pego um dado que não fui eu que coletei, eu chamo de dado secundário, ou seja, uma coleta indireta, tá? Aqui você escolhe se você vai coletar o dado ou se você vai trabalhar com dado secundário. Na epidemiologia, a gente adora esses dados secundários. Tá? Dados que já foram coletados. Mas é possível trabalhar com dados primários, sim. Eu, na minha tese e na minha dissertação, eu fiz coleta direta de dados primários. Eu fui lá no serviço de hemodiálise de Cáceres e coletei todos os dados dos prontuários. Eu fiz uma coleta direta de dados primários, mas eu poderia, se esse dado tivesse disponibilizado, eu poderia trabalhar com dados secundários. É o pesquisador que define, é ele que escolhe qual é o tipo de dado que ele vai trabalhar. Cada um tem os seus prós e os seus tem o lado positivo e tem o lado negativo. Aí a gente tem que decidir qual que convém mais para o pesquisador. E aí, quando a gente colhe esse dado, o que a gente faz com esse dado se chama o dado que eu colho, eu transformo ele numa variável. O que vem ser uma variável? É toda característica que observa uma unidade experimental que pode variar do indivíduo para o outro. Então, eu vou lá e eu pergunto para o pessoal que eu vou pesquisar a escolaridade da mãe. Pergunto, até que série sua mãe estudou na escola? Cada um vai me dizer até que série estudou. Então, cada indivíduo terá uma resposta. E aí eu vou juntar essas respostas e vou mostrar essas respostas. Essa pergunta que eu fiz, ela é uma variável. Tá? Então, aqui um exemplo é a escolaridade da mãe, é a minha variável. Aí eu tenho as respostas que eu encontrei. E aí o número dos indivíduos que eu encontrei e o cálculo estatístico. A mesma coisa vale outra variável, a escolaridade do pai. Eu fiz essa pergunta para as pessoas que estavam participando da pesquisa. Essa pergunta que eu fiz se torna uma variável. E aí a gente tem um processo de classificação dessas variáveis. Essa parte é extremamente importante que fique clara para vocês, tá? Porque a partir daqui nós vamos usar essa palavra variável em todas as aulas. E todo momento a gente precisa saber qual é o tipo de variável que eu estou utilizando. Esse tipo aqui, essa classificação que a gente vai usar, ela determina qual é o cálculo estatístico que eu vou fazer, qual é o modo que eu vou apresentar, certo? Então, por isso que é muito importante entender essa classificação. Lembrando que aqui a gente está trabalhando variável, gente. Eu não estou falando de tipo de pesquisa.
Tipo de pesquisa é uma classificação. Aqui eu estou falando da minha variável. É aquilo que eu perguntei lá na minha pesquisa. Então, nós temos dois tipos de variável. As variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Como o próprio nome já diz, quantitativas é de quantidade, é número. E as qualitativas é tudo aquilo que não é número. E aí a gente pode dividir. As quantitativas, elas podem ser discretas ou podem ser contínuas. E as qualitativas podem ser nominal ou pode ser ordinal. Tá? Essa classificação a gente vai ter que aprender e vai ter que colocar na cabecinha e utilizar ela daqui para frente. Então, vamos trabalhar cada uma. Primeiro, a variável quantitativa discreta. Discreta. O que vão ser as minhas quantitativas discretas? Vão ser aquela variável que apresenta um valor numérico, que é um número inteiro, ou seja, que eu não posso fracionar, que eu não posso dividir. É tudo que eu vou poder contar e que eu não posso dividir. Então, um exemplo. Se eu perguntar para a pessoa assim, quantos filhos você tem? Ela vai me dizer nenhum, que é 0, ou vai me dizer eu tenho um filho, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, 5, quantos ela tiver. Eu não tenho como dividir, eu não tenho um filho e meio, né? Não existe ter um filho e meio. Ou eu tenho um filho, ou eu tenho 2 filhos. Eu não tenho um filho e meio. Então, se eu não posso dividir esse número, eu digo que é uma variável quantitativa, porque é número, mas é discreta. Outro exemplo aqui, por exemplo, é o número de pacientes. Quantos pacientes você atende por dia? Ah, você vai dizer, eu atendo 10, eu atendo 12, eu atendo 15. Você não atende 10,5. Você não atende 12,4. Ou você atende 10 pacientes, ou você atende 11, ou você atende 12. Não tem pessoas pela metade. Tá? A mesma coisa vale, por exemplo, o número de sementes. Eu não tenho metade de uma semente, ou é uma semente inteira, ou não tem. Tá? E assim vale para outras categorias. Então, a primeira coisa eu tenho que pensar: a resposta que eu tenho à minha pergunta é um número que eu posso dividir? Se eu não puder dividir, vai ser uma variável quantitativa discreta. É o número inteiro, é aquilo que eu não divido. E a outra classificação que a gente tem para quantitativa é a contínua. Então, a discreta é que eu não posso dividir. A contínua é aquela que eu posso dividir, que eu tenho números quebrados, que eu tenho números fracionáveis, certo? Um exemplo, a altura das pessoas. Quanto que a pessoa mede? A pessoa pode medir 1,52 m, 1,91 m, 1,72 m, né? Números quebrados. A mesma coisa vale para o peso. Quanto que a pessoa pode pesar? A pessoa pode pesar 20 quilos, mas ela pode pesar 20,100, 20,3, né? Isso é uma criança, não é uma pessoa, mas não deixa de ser uma pessoa, né? Outro exemplo, o índice de massa corporal, o IMC. O IMC sempre dá número virgulado, não é número inteiro. Então, qual que é seu MC? Ah, meu MC é 25,1, ou 24,9, ou 40,9. Enfim, é números quebrados, tá? Mesma coisa vale, por exemplo, quanto que você ganha de salário, de dinheiro. Ah, eu ganho 1.552. Tá? O número é quebrado, o número é fracionado. Então, toda vez que eu vou utilizar esse número quebrado, que a resposta pode ser quebrada, eu digo que é uma variável quantitativa contínua. Certo? Então, os números que são
inteiros, aqueles que eu não posso dividir, eu chamo de variável quantitativa discreta. Quando eu posso dividir, quando tem vírgulas, eu digo que são uma variável quantitativa contínua. Qual que, então, o que acontece entre a discreta e a contínua? As variáveis que são contínuas, eu posso transformar elas em variáveis discretas. Olha que legal isso. Por que eu posso transformar uma variável contínua em discreta? Porque eu posso agrupar esses valores que são quebrados e tornar esses valores inteiros. Mas como isso? Um exemplo. Eu pergunto para o pessoal que eu estou pesquisando o valor que ele recebe de dinheiro. Só que em vez de apresentar esses valores em números quebrados, eu agrupo esses valores e digo que em vez dele receber 1.271, que é o valor do salário mínimo, eu digo que ele recebe um salário mínimo. Se eu somar esse valor mais esse valor novamente, eu digo que ele recebe 2 salários mínimos, e assim vai indo. Então, eu consigo transformar uma variável que é em números quebrados em número inteiro. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que é possível fazer essa transformação. E se é possível transformar, é também possível apresentar de maneiras diferentes. Tá? Mas o mais importante agora é saber que a discreta é número inteiro e a contínua é número quebrado. E as qualitativas? As qualitativas eu tenho duas divisões também. A primeira é a qualitativa ordinal. O que é as qualitativas ordinais? É aquelas que têm uma ordem ou uma hierarquia. Um exemplo. Se eu pergunto para você assim, qual é o seu grau de escolaridade? Aí o indivíduo me responde, eu sou universitário. O outro me responde, eu tenho ensino médio. O outro responde, eu tenho ensino fundamental. Vejam que não são números, certo? A minha resposta não é número. A minha resposta são classes, né? Só que essas classes aqui, essas respostas, elas têm uma ordem, uma hierarquia, não é? Quem estudou o primeiro grau estudou menos do que quem estudou o segundo, que estudou menos do que quem fez faculdade, que estudou menos que fez pós-graduação. E assim vai. Tá? Então, isso aqui tem uma ordem de acontecimentos, tá vendo? Quando eu tenho, então, respostas que não são numéricas, mas que têm uma ordem de acontecer, eu chamo de ordinais. Tá? Outro exemplo que eu digo assim, eu vou avaliar se o serviço do hospital está bom. Aí eu digo para o indivíduo assim, o que você acha do serviço do hospital? Você acha ótimo? Você acha bom? Você acha ruim ou você acha péssimo? Aí ele diz para mim, é ruim. Mas vejam que a resposta dele está dentro de uma ordem, onde o muito bom é o primeiro e o péssimo é o último. Tem uma ordem de acontecer. Então, sempre que a minha resposta tiver uma ordem, eu digo que ela é uma qualitativa ordinal. Um outro exemplo que tem aqui é quando tem classificação, hierárquica. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar. Aqui está falando de marcas. Mas eu podia perguntar assim, qual é a sua ordem de nascimento? Você é o primeiro filho, você é o segundo filho, você é o terceiro filho, você é o quarto filho. Tá? Vejam que esse número, ele está numa ordem. E ele não é um número contável, ele é um número
de hierarquia. Primeiro, segundo, terceiro, não é números contáveis. Tá? Então, nesse caso, eu classificaria a resposta como qualitativa ordinal. Tá? Você vai me dar uma ordem. E a outra é a qualitativa nominal. A qualitativa nominal é tudo aquilo que não é número e que não tem ordem. Então, se eu pergunto para a pessoa assim, qual é o seu tipo sanguíneo? Ela vai me dizer A, B, AB, O. Né? Tem ordem? Não. Tipo sanguíneo, cada um tem o seu e pronto. Então, é uma variável qualitativa nominal. Se eu digo qual é o seu sexo e dou de resposta lá, é feminino ou masculino? Tem ordem? Não. Os dois são a mesma coisa. Os dois têm o mesmo valor. E não são números. Certo? Então, ainda dentro da nominal, eu posso dividir, se eu quiser, tá? Não é obrigatório, mas eu posso dividir em variáveis que são binominais, ou binárias, ou dicômicas, é tudo a mesma coisa, que são aquelas que eu tenho apenas duas respostas. Por exemplo, sexo. Feminino, masculino, ponto. Só tem essas duas opções. Se eu vou avaliar, por exemplo, o desfecho da internação. O desfecho da internação para minha pesquisa é o seguinte: teve alta, foi a óbito. Eu tenho duas respostas só. Eu digo que é uma variável qualitativa nominal. Ou a pessoa viveu, ou a pessoa morreu. Se eu vou avaliar, por exemplo, a presença de doença, a resposta é está doente, não está doente. Tenho duas respostas. Então, qualitativa binominal. Agora, quando eu tenho vários tipos de respostas, eu chamo que ela é polinominal. Tá? Várias respostas. Como, por exemplo, a tipagem sanguínea. Se eu pergunto para você qual é o seu tipo sanguíneo e o seu fator RH, eu tenho 8 opções de respostas. Então, eu chamo que é uma variável qualitativa polinominal. Certo? E aí, a gente passa, então, para um outro item, além dessas variáveis, que é como apresentar esses dados. A gente vai começar a ver isso hoje, e aí nós vamos trabalhar depois isso no Excel, a apresentação dos dados. Então, o primeiro tipo que eu tenho de apresentar dados, que é o mais comum, é as tabelas. Tá? O que a gente tem em toda tabela? Tá? Toda tabela tem um título. Tá vendo? Aqui o título. Toda tabela tem as informações da variável, que é aquilo que eu estou estudando, e aí vai ter o resultado da minha pesquisa. Toda tabela tem embaixo uma fonte, que é onde eu tiro esse dado, e um detalhe: toda tabela não tem lateral. Tá vendo? Não tem lateral, ó. Não tem linha lateral. E não pode ter. Se vocês ver uma figura que isso aqui é fechado nas laterais, ela não é uma tabela. Ela é um quadro. Uma tabela tem que estar aberta dos dois lados. Esse é o indicativo de tabela. Isso aqui é universal, tá? Não importa se é um trabalho escrito no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China ou em qualquer lugar. Tá? Esse é o indicativo de uma tabela. E o que a tabela faz? Ela resume as informações que a gente está trabalhando. É um resumo das informações. Então, aqui eu estava, a estimativa para o ano de 2006 de casos novos por câncer em homens e mulheres, segundo a localização primária no Brasil. Então, eu tenho aqui a localização primária e a neoplasia maligna, ou seja, onde que é o câncer. E aí eu tenho, então, nos homens, nas mulheres e no total quanto eu vou ter. Então, a localização primária do câncer é a variável que eu quero estudar. E aqui são as respostas que eu encontrei para essa variável. Aqui um outro exemplo. Vejam que essa tabela já é bem menor
e me traz 2 dados diferentes. Então, aqui eu tenho um título novamente. Esse título precisa trazer as informações da pesquisa. Eu tenho a minha variável e eu tenho as respostas. De novo, abertos na lateral. E aqui eu tenho a fonte, da onde eu tirei esse dado. Tá? Quanto mais objetiva for a tabela, melhor. Tá? Melhor para quem está lendo. Então, a pergunta era aqui, experimentou o cigarro? A resposta era sim ou não. Experimentou o cigarro é uma variável qualitativa, nominal ou binominal, né? Só 2 respostas, sim e não. Aí eu tenho as respostas dos homens, eu tenho o número de homens que respondeu e o percentual. Então, eu tenho aqui 2 informações numéricas. Eu tenho o número de mulheres que respondeu e o percentual e o valor total. Certo? Então, mesma coisa. É para mostrar os meus dados de uma maneira mais fácil para que aquelas pessoas que estejam lendo compreendam o que eu estou estudando. Essa aqui é um outro tipo de tabela que fica, como para vocês verem como que fica difícil. Se eu dou para vocês os dados, só olhando aqui esses dados, vocês conseguem observar os valores que variam? Vocês conseguem dizer que tem valor igual aqui dentro? Vocês conseguem dizer que esses valores oscilam de 4,5 a 5,5? Vejam que se eu apresentar os dados, fica difícil de fazer a leitura. Por isso que eu transformo esses dados em tabelas. Porque se eu for estudar, aqui tem 25 dados, eu fiz uma pesquisa com 25 pessoas. Olha como que fica difícil fazer a leitura. Então, quando eu crio uma tabela, eu mostro esses dados mais facilmente. Então, existem 2 tipos de agrupamentos de tabela, tá? A gente pode agrupar a tabela pelos números que o dado aconteceu e também pelo percentual. E ainda posso criar outros dados estatísticos dentro da tabela. Mas, a princípio, as tabelas apresentam os valores que eu contei, que chamam frequência absoluta, e faz o cálculo da frequência relativa. Tá? Como na tabela anterior, na tabela anterior aqui. Então, eu tenho o número, que é a frequência absoluta, e eu tenho o percentual, que é a frequência relativa. Esse é o tipo de tabela mais comum, tá? Que vai mostrar para mim o que está acontecendo de uma maneira organizada. Existem também uma maneira de agrupar a frequência acumulada e também a frequência relativa, tá? O que interessa aqui para a gente é só mostrar que é possível criar uma classe de dados para demonstrar isso. Então, eu posso botar só o número do jeito que eu coletei, ou eu posso já começar a fazer cálculos para demonstrar o que esses números representam. Que é quando eu faço a frequência relativa. A frequência relativa está relacionada a demonstrar a porcentagem daqueles dados. Isso aqui é importante lembrar, a frequência relativa corresponde à probabilidade verdadeira de ocorrência de um valor na população ou na amostra. Tá? Então, eu faço a frequência relativa para mostrar o que está acontecendo com os meus dados. Tá? Para ficar mais fácil quem está olhando entender o que aquilo ali representa. Será que aquilo ali representa muito ou pouco? Então, já é um indicativo do que eu estou olhando. Também é possível vocês encontrar tabelas que sejam apresentadas por intervalos de classe. O que são esses intervalos de classe? Esses intervalos de classe são quando os valores que eu estou trabalhando variam muito. Tá? Vejam que lá na tabela anterior, a gente tinha resposta sim ou não. Então, os resultados vão estar nesse grupo do sim ou não. Agora, quando eu pego resultados que têm muitos valores, como, por exemplo, o peso das pessoas, eu vou ter muitas respostas, porque os pesos variam em gramas. Então, vou ter muita resposta diferente.
E aí, como isso vai ficar difícil apresentar na tabela, porque eu vou ter que apresentar uma tabela gigante, eu crio um intervalo de classe. O que vem ser esse intervalo de classe? Eu junto os valores que eu quero dentro de um grupo. E aí eu crio esse símbolo aqui, tá? Que indica para mim o valor que entrou no grupo até o valor que vai aparecer nesse grupo. Vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui. Olha só. Tá vendo aqui o símbolozinho? Então, aqui é a estatura dos alunos. Então, o que eu fiz? Eu agrupei quem tem de 1,50 m até 1,54 m. Tinha 4 pessoas, representavam 10%. Aqui a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Então, eu tinha 4 pessoas, 4 alunos, 10%, 4 alunos, 10%. Aí, o que acontece? Esse símbolo aqui, o que representa para mim? Que esse traço representa que aqui começou as pessoas que têm essa altura. Começou no 150. E eu vou colocar nesse grupo as pessoas que têm até 1,53 m. Por que eu não boto 54? Porque aqui está aberto. Ó. Quando está aberto, o 154 vai entrar nesse grupo aqui que está fechado, tá vendo? E assim vai para todos os grupos, ó. O último valor aqui, ele não entra nessa contagem, ele entra na próxima, que está o traço vertical. O traço vertical indica que o número entrou para o grupo, certo? E aí vai mostrar aqui, então. No segundo grupo, de 1,54 m a 1,57 m, eu tenho 9 alunos. Esses 9 alunos representam 22,5. Na frequência acumulada, eu já tinha 4, somo 9, fico com 13 alunos. Eu já tinha 10%, somos 22,5, fico com 32,5%. Tá? Essas frequências acumuladas e relativas é a somatória desse grupo, certo? Hoje em dia não é muito utilizado, mas vocês podem encontrar em algum lugar. Tá? O interessante é vocês observarem esse símbolo aqui. O traço vertical representa que o valor entrou no grupo. O tracinho horizontal aberto representa que esse valor passou para o outro grupo. E esse símbolo aqui representa total, tá, gente? Esse símbolo grego aqui representa total. Outra maneira de eu apresentar os dados, se eu não quiser apresentar em tabela, é apresentar em gráficos. Tá? Os gráficos, eles nos trazem uma visão imediata do que está acontecendo com essas variáveis. Tá? Só que existem muitos gráficos que são feitos errados e por isso nos trazem falsos resultados. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Outro detalhe é que todo gráfico tem que ter título. Esse título, ele deve vir abaixo do gráfico, só que em alguns lugares ele aparece acima. Isso depende das normas bibliográficas, tá? Então, não se preocupe, o importante é ter título, tem que ter título. O primeiro gráfico que eu posso ter é o chamado histograma. O histograma, ele é a representação gráfica da distribuição. Vejam que aqui, olha só que legal. Aqui o símbolo do intervalo está do lado contrário. Então, esse valor não entrou e esse valor entrou. Então, de nota 1 a 10, eu tenho uma pessoa. Com a nota 11 a 20, eu tenho uma pessoa. E assim vai indo. Se eu não quiser apresentar a tabela dessa maneira, eu posso usar esse gráfico aqui, que chama um histograma. O histograma são essas colunas grudadas uma nas outras, mostrando o número de dados que eu coletei de cada um dos itens. Certo? Todo gráfico eu chamo lá da matemática, lá da terceira série, ó. O que está deitado
ou seja, o eixo horizontal, eu chamo de abscissas, que é o eixo X, e o que está no vertical, eu chamo de ordenadas ou de eixo Y. Isso em todos os gráficos, tá? Vejam que aqui está o título e aqui está a fonte. Importante também ter nos gráficos. Outro tipo de gráfico é o de barra ou coluna. O de barra ou coluna também me mostra, geralmente é utilizado para variáveis discretas, tá? Discretas. Geralmente utilizados. Pode ser utilizado por outras? Pode, mas é mais utilizado para discreta. E também utiliza muito quando eu quero comparar dois grupos. Então, vejam aqui, por exemplo, nesse gráfico. Tá vendo? Tá sem título, tá, gente? Isso aqui é só para demonstração. Então, eu tenho dois grupos, ó, um grupo masculino e um grupo feminino, e eu quero comparar. Quando eu faço essas comparações, eu utilizo geralmente de barra ou coluna. Qual que é a diferença? Barra é em pé, é na vertical, e a coluna é deitado. Não, falei errado, ao contrário, gente. A coluna é em pé e a barra é deitada, tá? Aí você escolhe qual jeito fica melhor para você demonstrar. Quem que escolhe isso? Quem está fazendo o gráfico, tá? Quem está fazendo o gráfico vai escolher qual é o modo que fica melhor para visualizar o dado. Então, a barra é quem está na vertical e a coluna é quem está na vertical e a barra é quem está na horizontal. Outro gráfico muito utilizado é o de linha. O gráfico de linha, ele representa tempo, tá? Ele representa a série de tempo. E ele é muito utilizado para mostrar tempo. Então, o tempo que foi percorrendo entre um determinado acontecimento. Então, aqui está em valores, que é um tipo de cálculo que pode ser utilizado, mas o mais comum da gente usar é esses aqui, ó. Que o eixo X representa tempo. Então, aqui são meses, ó. Aqui está o título, esse aqui está sem a fonte, mas está mostrando o que aconteceu ao longo do tempo. Tá? Então, são utilizados, gráficos de linha são utilizados quando eu tenho variáveis que têm relação com o tempo. Esse tempo pode ser dias, pode ser horas, pode ser dia da semana, pode ser meses, anos, séculos, o que for, tá? Relacionado a tempo. E outro gráfico que está um pouco fora de moda é os gráficos de pizza. Tá? Os gráficos de pizza, eles mostram a questão dos percentuais, tá? Utilizado geralmente para percentuais, para mostrar setores. É muito utilizado para mostrar o percentual ou o valor. Aqui está em valor absoluto, tá? Mas pode ser bastante encontrado para mostrar percentuais. Certo? Então, nós temos os tipos das variáveis que a gente viu. Temos variáveis quantitativas, que podem ser ordinais, que podem ser contínuas ou discretas. E nós temos variáveis qualitativas, que podem ser ordinais ou nominais. Essas variáveis, eu tenho que demonstrar ela para o meu público. Eu faço essa demonstração através de tabelas ou de gráfico. Cada tipo de gráfico é escolhido baseado no que eu quero apresentar. E nós vamos trabalhar isso lá no Excel. E aí, a gente vai começar agora, então, a trabalhar as medidas. Tá? A primeira que a gente vai trabalhar são as medidas de posição ou as medidas de tendência central. Tá? São as medidas de tendência central. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que quando eu trabalho com medida de posição, tá? Eu vou mostrar o valor representativo em torno dos dados, e esses dados eles vão se agrupar de maior ou menor frequência. O que eu faço com essas medidas de posição? Elas servem para mostrar de uma maneira resumida o que os meus dados estão
representando, ou o que eles estão falando. Porque o que acontece? Lembra que eu mostrei para vocês aquele conjunto de dados lá de 25 pessoas? Se eu colocar dessa maneira, ninguém vai entender nada. Então, o que eu faço? Eu crio medidas que podem representar aquele monte de número em um só. Então, a primeira medida que a gente tem, que é muito, mas muito utilizada, é a média aritmética simples. A média é uma das medidas mais utilizadas nos trabalhos. O que é a média? A média é quando eu pego todos os dados que eu tenho, somo esses dados e divido pela quantidade de observações que eu tenho. Então, vamos direto para o exemplo. O exemplo pede assim: calcule a média da variável x. Qual que é as minhas variáveis? São esses números aqui, ó. 3, 5, 8, 12, 7, 12. O que eu faço? Eu vou somar todos esses dados e vou dividir pelo número de observações. Então, quantas observações eu tenho? Quantas pessoas eu entrevistei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu somo esses valores e divido por 10. A resposta será a minha média. Certo? Então, o que é a média? A soma de todos os dados dividido pela quantidade de observações. Como que eu interpreto a média? Essa é uma pergunta difícil. O que a média está me mostrando? A média representa a posição da maioria? Nem sempre. É o valor que está no meio da amostra? Também não. Então, o que é a média? A média é o ponto de equilíbrio da distribuição das frequências. Tá? Então, a média é aquele dado que vai me mostrar de uma maneira, em um único número, o que está ou o que parece estar acontecendo com os meus dados. Então, vejam aqui, eu tenho uma frequência de pesos, tá? Então, com 0%, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. Com 10%, eu tenho 2 pesos. E assim vai. Então, o que eu fiz isso aqui? Eu somei todos esses pesos e dividi pelo número de pesos. E me deu uma média. Então, a média é aquele ponto de equilíbrio na distribuição de frequência. É aquele número que tenta me mostrar o que está acontecendo. Só que a média sozinha, ela não consegue nos dar as informações corretas. Tá? Por quê? Porque a média, eu vou somar todos os valores. Então, vejam aqui que eu tenho valores de 0% a 80%. Então, eu tenho todo mundo junto. Quando eu faço isso, eu perco a singularidade. Então, o que acontece? Tem uma história que fala assim: o meu amigo se afogou em um rio que, em média, tinha 1 metro de fundura. Alguém se afogaria em 1 metro de fundura? Possivelmente não, mas ele não estava falando da medida, ele estava falando da média. Isso quer dizer que em um lugar podia ser 20 centímetros de fundura e no outro podia ser 3 metros de fundura. Como eu juntei todas as medidas em uma só, eu perdi algumas informações. Então, eu não uso nunca a média sozinho. Eu tenho que usar a média junto com outras informações. Outra informação que eu uso, que é uma medida de posição, é a mediana. A mediana é o valor que está no meio.
O que é que está no meio? É a posição mesmo no meio. Lembra que a gente está falando de medidas de posição ou medidas centrais? É o valor que está no meio. E aí tem uma característica. Quando o valor do meu grupo, da minha amostra, ele é ímpar, eu consigo encontrar o valor do meio. Quando o meu número é par, eu tenho que fazer uma média dos dois números que estão no meio. Isso fica mais fácil no exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, um grupo de dados, tá? Eu tenho o número 2, 20, 12, 23, 28 e 12. Isso aqui é os dados que eu coletei de alguma coisa. Tá? Pode ser, sei lá, a altura da planta. Então, eu tenho planta de 2 centímetros, de 20, de 12, de 23, de 28 e 12. Pois bem, para encontrar a mediana, a primeira coisa que eu faço é colocar esses números em ordem. Qual ordem? A ordem crescente numérica. Então, vou colocar primeiro o menor, por último, o maior. Aí eu vou contar quantos números eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é número ímpar. Então, eu pego o número que está no meio, ou seja, ó, fica na metade. 3 para um lado, 3 para o outro. Esse número eu chamo de mediana. A mediana é o número que divide o meu grupo em dois grupos iguais. Então, eu tenho 3 para frente e 3 para trás. Então, a mediana desse conjunto de dados é 12. Um outro exemplo. Aqui eu tenho um grupo de dados. Primeira coisa que eu tenho que fazer para achar a mediana, colocar eles em ordem. Então, do menor para o maior. Então, eu tenho aí eu conto quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é um número par. Eu não consigo achar o meio. Porque se eu pegar o 13, que está no meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4 para frente e vou ter para trás do 13, 1, 2, 3. Não está dividido igual. Se eu pegar o 10, eu vou ter 3 para frente e 4 para trás. Então, não dá. Então, o que eu faço? Eu faço a média dos dois números que estão no meio. Então, quem que é o número que está no meio? É o 10 e o 13. Então, eu somo o 10 e o 13 e divido por 2. Vou ter a minha mediana. Nesse caso aqui, a minha mediana é 11,5. Então, a minha mediana não aparece aqui. Então, se me perguntar qual que é a mediana desses grupos, a mediana é 11,5. 11,5 vai dividir, então, o meu grupo igual. Vai dividir 4 para trás, 4 para frente. Tá? Então, a mediana é aquela que está no meio. Se o número de indivíduos que eu tenho é par, eu tenho que dividir, tenho que fazer a média dos dois números centrais. Se o número da minha amostra é ímpar, eu coloco em ordem e pego o número que está no meio. Aí vamos dizer assim, mas eu tenho que fazer tudo isso à mão? Se eu tiver, em vez de ter só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, eu tiver 800, eu vou fazer isso à mão? Não. A gente tem programas estatísticos que fazem isso para a gente. Aqui a gente está trabalhando com números pequenos para ficar mais fácil demonstrar, tá? Mas em vez de 8 aqui, podia ser 8.000. Eu teria que fazer a mesma coisa. Outra medida central ou de posição é a moda. A moda, como o nome já diz, é aquele valor que mais aparece. Então, eu tenho aqui esse grupo de dados e aí eu vejo qual é o número que mais aparece. Quando aparece apenas um número em maior quantidade, nesse caso aqui o 5, eu falo que a minha moda é igual a 5. Eu digo, então, que a minha moda é unimodal.
ou seja, eu tenho um número que aparece mais vezes do que os outros. Se eu tenho num grupo de números 2 números que se repetem igualmente, eu digo que a minha moda é bimodal. Eu tenho 2 números que aparecem repetidamente. Agora, se eu tenho um grupo de números que os números não tem um número que aparece mais do que outro, eu digo que os meus dados são amodal, ou seja, não tem moda, porque tem 3, número 3 e 4, número 4. Então, não tem nenhum número que está aparecendo mais. Nesse caso, todos os elementos têm a mesma frequência. Então, eu chamo amodal. Tá? Então, a moda é a gente olhar e ver aquele número que mais aparece. Se for um número só, unimodal. Se for 2 números, bimodal. E se não tiver um número que se repete, eu falo que é amodal. E aqui, então, a utilização das medidas de tendência central. Então, o que a média faz? Qual que é a vantagem da média? Reflete todos os valores da amostra, né? E possui uma propriedade matemática definida, ou seja, tem um cálculo para me fazer, e esse cálculo é uma fórmula pré-determinada. Qual que é a limitação? A limitação é que a média é influenciada por valores extremos. Então, toda vez que eu trabalho com valores extremos, a média sozinha pode me enganar. E aí eu preciso de outros números, outras contas para me ajudar a fazer uma interpretação melhor. Quando que eu faço a média? Eu faço a média nas variáveis contínuas e nas variáveis discretas. E nas variáveis ordinal e nominal, eu consigo fazer média? Não consigo fazer média. Média eu só faço com números. Tá? Com as outras respostas, eu não consigo fazer a média. A mediana. A mediana, a vantagem dela, ela é menos sensível aos valores extremos que a média. Por quê? Porque ela vai me dizer o valor que está no meio. Só que qual que é o problema dela? Quando eu tenho uma grande quantidade de números, vai ser muito difícil determinar a mediana, e aí a mediana pode não me ajudar a mostrar o que eu quero. Quando que eu uso a mediana? Só na variável contínua e na discreta, novamente. Porque a mediana, eu tenho que colocar esses números em ordem. E precisam ser números. Tá? Então, eu só uso para variável quantitativa. E a moda? A moda representa um valor típico, né? Aquele que mais aparece. Qual que é a limitação? Não tem função em termos de cálculo, ou seja, lá não tem uma fórmula. E se eu não tenho uma fórmula, eu não tenho uma propriedade matemática. E quando não tem função e não tem função em certos conjuntos de dados. Então, às vezes, a moda não representa nada para mim. Tá? Então, depende do que eu quero analisar. E aí, o tipo de variável que eu aplico à moda? A moda eu posso aplicar nas variáveis contínuas, discretas, nas categóricas e nas ordinais. Tá? Qual que é? Essa categórica aqui é a mesma coisa que nominal, tá? Então, nós temos contínua, discreta, categórica, eu posso aplicar em todas, tanto nas quali quanto nas quantis. Tá? A moda eu apresento nos dois, em todas as variáveis. Mãe, quando que você vai acabar esse negócio aí? Quando você vai acabar normalmente? A Helena está perguntando se o número repetir mais de 2 vezes, qual seria o nome? Aí não tem nome, Helena. Só tem nome para quando é uma vez, quando é 2 ou quando não tem. Se tiver mais repetições, a gente só mostra. A moda é tal e tal número. Ele precisa fazer um negócio com você. Então, se aparecer 5 vezes ou 4 vezes, aí não tem nome, tá? Não tem um nome específico. Os nomes específicos são para quando tem uma moda, quando tem 2 modas ou quando não tem moda. Nas outras, a gente coloca a moda é tal número.
Tá? Aí que acontece? Quando eu tenho variáveis, quando eu tenho números muito grandes, também, assim, muita frequência, né? Se eu pego uma amostra de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, que eu vou ter vários números repetidos, não faz sentido eu apresentar a moda, tá? Então, hoje, a gente vai ficar por aqui. A gente falou hoje sobre os tipos de dados e tem que guardar esses tipos de dados na cabeça, porque a partir de agora a gente vai falar de variável qualitativa e variável quantitativa. Variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal, e variável quantitativa pode ser ordinal ou contínua. Tem que guardar esses nomezinhos na cabeça, tá? Porque isso a gente vai usar a partir de agora para sempre dentro da bioestatística, certo? E aí a gente trabalhou hoje medidas centrais. Qual foram as medidas que a gente trabalhou? Média, mediana e moda. A média representa um ponto de equilíbrio das frequências dos meus números. Só faço média com variáveis quantitativas, só com números. Como que eu faço a média? Somo todos os números e divido pela quantidade de números que aparece. Mediana. A mediana é o número que está no meio. Como que eu faço para achar a mediana? Coloco os números em ordem e encontro o meio. Se for número ímpar, eu simplesmente pego o número que está no meio, que divide em duas partes iguais. Se for números pares, eu pego os dois que estão no meio, faço a média e acho a mediana. E a moda? A moda é aquele número que mais se repete. Certo? Essas três medidas chamam medidas de posição ou medidas de centralidade ou ainda medidas de posição central. Tá? Elas sozinhas não nos ajudam a fazer todas as interpretações. A gente precisa de outras medidas, que são as medidas de dispersão, que a gente vai trabalhar na próxima aula, que vão nos ajudar a fazer a leitura dos nossos dados. Por quê? Porque eu não posso apresentar todos os meus dados para o público. Para o público, eu vou apresentar esses dados através de tabelas, de gráficos ou de contas, fazendo cálculos. Tá? Ou agrupando as duas coisas, né? Botando os cálculos nas tabelas, certo? Então, a gente precisa entender para que eu faço isso. Como é que eu vou mostrar os meus dados? Vou dar um exemplo para vocês. Na minha pesquisa, eu coletei 58.174 medidas de pressão arterial. Como é que eu vou apresentar medidas? É possível apresentar isso? Não. Mas é possível eu dizer a média das pressões arterial. Então, aí sim, eu digo um valor que vai representar esses 58.000 medidas. Certo? Então, é por isso que a gente faz esses cálculos. Para que a gente consiga resumir os dados que a gente encontrou. Porque não faz sentido apresentar todos os dados. E a gente apresenta os dados através de tabelas ou de gráficos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, as medidas de dispersão
ou de variação. Vamos aprender a ler o gráfico Blockplot. E se tudo der certo, a gente começa a trabalhar os dados no Excel. Certo? Então, essa vai ser a nossa dinâmica. Perguntas, pessoal? Não? Calma, dúvidas não, né? Só ainda... Uma pergunta? Estou Tá escutando? todo mundo já craque? Estou escutando, Tiago, pode falar. É porque tá meio travando por isso. Sobre o que eu vi agora, mas assim, vou buscar pesquisar e ver os vídeos, né? Que tá disponibilizado, para A ficar Débora craque. está perguntando se para essa semana não tem nenhuma atividade. Tiago, você tem como escrever no chat a sua pergunta? Porque está travando. Não tem atividade avaliativa. Mas precisam que vocês vejam aqueles vídeos que a gente disponibilizou, tanto dessa semana, e já é legal ver a da outra semana também, porque os assuntos agora estão relacionados. Tá? São interligados. Outra coisa, pessoal, onde é que vocês vão encontrar essa informação de tipos de variáveis? Vocês vão encontrar as variações de tipo de variável nos resultados ou no método. Quando não fala nada no método, você precisa olhar o resultado e conhecer se a variável é quanti ou quali e qual que é o tipo. Acho que agora deu uma melhorada, parou de travar, né? A Helena está perguntando da questão da frequência acumulativa. Então, a frequência acumulativa, Helena, não é mais muito utilizada, mas é assim, é um recurso que a gente usa para ir somando os dados que a gente está apresentando. Então, eu apresento o dado separado e na frequência acumulativa eu vou somando os resultados. Tá? Isso me ajuda, quando eu estou trabalhando, a ver se eu estou calculando corretamente. Porque no final da frequência acumulativa, tem que dar o que eu estou pesquisando. Então, se eu estou fazendo 40, no final tem que dar os 40. Se eu estou fazendo, se eu estou avaliando 100 pessoas, no final tem que dar 100 pessoas. Tá? Então, a frequência acumulativa, ela nos ajuda a mostrar como que está formando o grupo. Então, aí o Tiago está falando que está um pouco confuso em relação às variáveis. As variáveis é treino, tá? Precisa treinar. Então, eu vou perguntar, vamos fazer aqui pelo chat mesmo. Tá? Eu vou colocar e vocês tentam responder. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual é a variável é cor dos olhos. A resposta vai ser preto, castanho, verde e azul. Cor dos olhos é que tipo de variável? Aí a Luana respondeu para a gente, é uma qualitativa
Nominal. Exatamente. Por que que é qualitativa? Não tem números. E por que que é nominal? Porque tem várias respostas e essas respostas não estão em ordem. Tá? Outro exemplo, se eu perguntar para vocês qual que é a medida da circunferência binominal de vocês? Que tipo de variável é essa? A resposta vai ser em centímetros. Isso aí, garotos. Então, é uma quantitativa contínua. Por que que vai ser quantitativa? Porque é números. Né? E por que que vai ser contínua? Porque eu vou ter números virgulados. Né? Eu vou ter 80,1, 71, vou ter 101, 101,2, vou ter 70,5. Né? Um outro exemplo. Se eu perguntar para vocês, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. O número de filhos eu já dei de exemplo. Das outras são mais difíceis, discreta. Tem que pensar aqui. Mas se eu perguntar para vocês a quantidade de remédio que toma por dia pode ser metade, né? Então não pode. Viu? A gente tem que ir pensando para entender que tipo de variável que é, baseado na pergunta e na resposta. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a qualidade do curso de enfermagem da Unemate? A resposta é ótimo, bom, ruim ou péssimo. Que tipo de variável é essa? Isso aí, as meninas estão respondendo. É uma qualitativa ordinal. Qualitativa por quê? Porque não é número. E ordinal por quê? Porque tem uma ordem. Né? Tem uma ordem. Então, ótimo. Travando toda hora tá ruim. Eu tô vendo aqui que tá travando toda hora. E de número, uma discreta, que eu tô tentando lembrar aqui, eu só consigo lembrar agora de número de filho. Né? Se eu perguntar qual que é o número de filho que você tem, você vai dizer, se eu perguntar, já sei outra. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é o número de sapatos que vocês têm em casa? Essa variável é o quê? Isso aí, é uma quantitativa discreta. Professora, não ouvi a sua pergunta. Por quê? Porque quantitativa. A pergunta é essa: quantos números de sapato você tem em casa? É uma quantitativa discreta, né? Porque você vai ter número e esse número vai ser sempre inteiro. Você não pode ter um par e meio. Ou você tem um par, ou você tem dois par, né? Não faz sentido ter metade. Agora, um detalhe que eu estou olhando aqui por vocês estarem respondendo no grupo. Não esqueçam que sempre tem que botar as duas classificações. Quantitativa ou qualitativa, e aí a outra ordem. Tá? Não pode colocar só, por exemplo, a variável discreta. Não, é uma variável quantitativa discreta. A mesma coisa nos outros, é qualitativa nominal, tá? Essa resposta só
falar que é discreta, só falar que é contínua, não está correta, tá? Isso vale também para a prova, viu, gente? Tem que responder completo, se é quali, quanti, e aí qual é a segunda classificação. Certo? Bom, agora então eu vou deixar só para perguntas. Eu vou encerrar essa gravação de agora para depois poder disponibilizar para vocês, mas eu vou ficar aqui online até às 5 horas para qualquer dúvida. Certo? Então eu vou estar parando agora a gravação, mas se quiserem tirar qualquer dúvida, eu estou aqui disponível. Vou parar a gravação para poder depois disponibilizar lá na plataforma junto com os slides. Ok? Então, eu vou encerrar aqui.